Hoje o tema é totalmente ligado para vocês mulheres, né? Todas vocês que estão aqui, Débora, boa noite, minha prima Débora de Pouso Alegre, quanto tempo? Todas vocês estão tomando anticoncepcional? Como que tá aí a relação de vocês? Eu tenho muitas meninas, né, que fazem um uso de anticoncepcional, às vezes até com endometriose ou SOP, síndrome do ovário policístico, fazem o uso do medicamento, mas não entendem, né, não entendem sobre os hormônios, o que eles promovem, o que eles provocam. Vamos fazer um catado e falar sobre isso aqui hoje, ensinar para vocês o que realmente cada um causa. Bom, a Daiane não usa mais, né? Vou até falar alguns casos que a gente teve aqui dentro de casa, como exemplo. A Bia está com DIU hormonal. Vamos falar sobre o DIU hormonal. A Renata usa. A Regiane também usa. Está com endometriose. Ô Débora, eu vou falar sobre a endometriose aqui, viu? Vou falar sobre a endometriose, o tratamento dela. E como que o tratamento dela, infelizmente, é bem prejudicial. Uma das melhores coisas para a gente tratar a endometriose é justamente alinhar a nossa rotina, tá? A dieta, um treinamento, uma atividade física, uma alimentação bem regulada, porque isso aí envolve também desbalanço de eixos hormonais. E eu vou explicar tudo para vocês aqui hoje. Eixo hormonal, como que funciona, o que afeta, o que não afeta, tá? Vamos estar explicando tudo sobre o tratamento da endometriose, do ovário policístico também, tá? Até porque tem alguns anticoncepcionais que são melhor para uma coisa ou para outro, né? Usa o ciclo 21, isso. E aí vocês vão ver também, não sei se vocês sabem, né? Mas existe diferença entre todos os anticoncepcionais são à base de estrógeno, né? E tem diferença entre os estrógenos. E isso pode diferenciar bastante. Bruna, muito boa noite. Quem mais está entrando aqui? Gisele, boa noite. Bom, vamos lá então. O que a gente precisa diferenciar antes de mais nada, tá? Os tipos de hormônio que fazem a composição do anticoncepcional. Porque a partir do momento que a gente entender cada hormônio, a gente vai entender como que cada um vai atrapalhar principalmente o nosso metabolismo, a nossa saúde e tudo mais, tá? A gente tem dois tipos de anticoncepcionais, tá? A gente tem os anticoncepcionais mistos, que tem aí o estrógeno e a progesterona, e a gente tem anticoncepcionais que tem só progesterona. O que a gente precisa entender desses dois tipos de hormônio? O estrógeno, ou estrogênio, tá? Ele é um hormônio bom, ele é um hormônio positivo. Então ele é o hormônio da sexualidade feminina, vamos dizer assim. Ele é o que dá os traços de feminilidade. Tem muita menina que fala, quando eu tomo anticoncepcional a minha pele fica boa, não me dá espinha, o meu cabelo fica bom e tudo mais. É justamente por causa do estrogênio, tá? O estrogênio é o hormônio que caracteriza esses traços femininos. E ele é um hormônio positivo para o nosso corpo. Tanto que mulher produz taxas pequenas de testosterona, mas são taxas o suficiente para desenvolver metabolismo, massa muscular e tudo mais. A mulher ela é muito sensível à testosterona. E o estrógeno, ele complementa essa testosterona. Então o estrogênio ele também ajuda na recuperação muscular, na elasticidade muscular, nas diversas reações metabólicas que a gente tem no corpo. Então o estrogênio, até aí ok, ele é bom, ele não é ruim. Então nós temos testosterona, que é o hormônio masculino, né? E quando a gente fala de hormônio masculino ou andrógeno, a gente fala de mais força, resistência muscular, metabolismo mais forte, né? Mais receptivo para nutriente. E quando a gente fala de estrogênio, a gente fala do hormônio feminino, que é responsável pelas características femininas, uma pele melhor, um cabelo melhor, né? Ele ajuda nas retenções hídricas positivas que acontecem ali dentro da massa muscular, dentro das células, para processos
metabólicos. Então são os dois tipos de hormônios positivos que a gente tem. E aí a gente tem a tal da progesterona, essa aí é que é a pedrinha no nosso sapato, tá? A progesterona, ela pode causar alguns colaterais que não são tão interessantes. A progesterona, ela geralmente é promovida ali no corpo da mulher na segunda fase do ciclo menstrual, perto ali, né, da fase de fertilização. Então ele prepara ali o corpo da mulher para a fertilidade, sei se vocês já estão cansadas de saber. Só que ele é um hormônio bem ofensivo para o nosso corpo, ele é um hormônio para o corpo de vocês, ele é um hormônio bem ruim, tá? Por que eu falo que ele é bem ruim? Porque ele prejudica a síntese proteica, ele prejudica a questão do balanço de retenção hídrica, ele prejudica sínteses metabólicas, ele promove resistência à insulina, e resistência à insulina atrasa o desenvolvimento muscular, já eu venho falar o que é essa resistência insulínica, tá? E ele provoca um desequilíbrio, tá? Que a gente chama de eixo hormonal. Quando eu falo de eixo hormonal, nós estamos conversando aqui sobre hormônios sexuais. Então a gente está falando de testosterona, estrogênio e progesterona, tá? Todos esses hormônios são produzidos, né, em órgãos sexuais. Porém, para ser produzidos, eles precisam de uma matéria-prima que é liberada do cérebro. Então tem duas regiões no cérebro, hipotálamo e hipófise, que são responsáveis pela produção da matéria-prima desses hormônios. Essa matéria-prima vai lá para os nossos órgãos sexuais e aí são produzidos esses hormônios sexuais, que são os hormônios responsáveis por massa muscular, emagrecimento, desenvolvimento de metabolismo e tudo mais, tá? Sempre quando a gente fala em tomar hormônio, seja hormônio masculino para desenvolvimento muscular, que as pessoas chamam aqui de bomba, né? Ou seja, quando eu tomo também anticoncepcionais, também é uma bomba. É a mesma coisa, tá? Você está tomando hormônios sexuais. Então, independente de qual hormônio sexual que você está tomando, masculino ou feminino, o que vai acontecer? O seu cérebro, ele fecha esse eixo hipotálamo-hipófise. Ele para de produzir a matéria-prima. Por quê? Porque ele entende que o teu corpo já tem hormônio para fazer as produções necessárias. Então ele suprime a produção. Se não precisa de mim, eu vou ficar descansando aqui no meu quadradinho. E quando há essa supressão do eixo hipotálamo-hipófise, há também uma redução da testosterona. Então, geralmente, meninas que usaram anticoncepcional por muitos anos, por décadas e tudo mais, geralmente elas tendem a ter mais próximo aos 40 anos, 30 anos, uma queda muito abrupta de testosterona, e aí elas precisam fazer uma reposição hormonal, tá? Essa supressão da testosterona, que também vai coincidir na supressão do estrogênio, que são os dois hormônios que vão ter um ciclo, né, uma ligação muito positiva no desenvolvimento de músculo, vai cair. Quando esses hormônios caem, eles promovem também resistência à insulina, desequilíbrio de metabólicos e tudo mais. Ou seja, a progesterona por si só promove a resistência à insulina e por ela abaixar a testosterona e estrogênio, ela também promove a resistência à insulina. Então ela tem duas vias provocando resistência à insulina. É aí que provoca, é aí que está a tal da flacidez muscular e a dificuldade de ganhar músculos. Deu para entender até aqui? Eu falei bastante, né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar todos os detalhes. Fala para mim se até aqui, se essa primeira parte deu para entender, porque aí a gente dá um segmento aqui. Se tiver dúvida, pode mandar, tá? Então, num resumo geral aqui, quando a gente está tomando o anticoncepcional, todos vão ter a progesterona. A progesterona é que é o negócio ruim, é ela que piora tudo, tá? O estrogênio
é um hormônio positivo, ajuda na recuperação muscular e tudo mais, é compatível junto com a testosterona e por aí vai. Ótimo! Quando a gente está tomando o anticoncepcional, né, e ele está... Isso eu estou falando só da parte muscular. Tem outras partes que eu não vou falar hoje, tá? Que eu vou deixar um pouco mais de lado, que é enrijecimento das artérias, enrijecimento dos vasos sanguíneos, que pode dar trombose, aquelas coisas todas, tá? Então a influência dele no metabolismo acaba sendo muito maior do que só na parte muscular. Mas com vocês hoje eu quero falar da parte muscular, porque a parte muscular está envolvida nos dois processos estéticos, que é o que a gente mais quer, emagrecimento e desenvolvimento de músculo, tá? Não adianta a gente emagrecer e ser uma falsa magra, e nem ganhar peso, né? Se a gente está muito magrinho, ganhar peso e ficar gordinho. A gente quer um corpo magro ou num peso interessante pro espelho, para se olhar no espelho e falar, tô num formato legal, mas com músculo, porque é o músculo que dá saúde, que dá metabolismo, que dá longevidade e etc, 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 tá? Bom, então quando a menina está tomando o anticoncepcional, vai interferir nos resultados estéticos para emagrecimento e para desenvolvimento muscular? Para emagrecimento não tanto, tá? Porque a gente está falando mais em queima de gordura. Porém, o emagrecimento inteligente, o emagrecimento sustentável, que é aquele emagrecimento que você emagrece e fica magrinha, porque a maioria, né, das pessoas que emagrecem, geralmente elas tendem a ter um rebote e volta a ficar gordinha, aí fica o efeito sanfona. Então o emagrecimento sem efeito sanfona é o emagrecimento que tem massa muscular, porque a massa muscular, tá, ela é um acelerador metabólico. Então quanto mais massa muscular você tem e menos gordura você fica, né, você queima mais gordura corporal, esse metabolismo com muita massa e menos gordura, ele impede que você ganhe gordura com facilidade. É o que a gente chama de metabolismo acelerado. Então, a pessoa nasceu com metabolismo acelerado. É só quem nasce, é genético. Não. Todos nós podemos desenvolver um metabolismo acelerado. Como que eu desenvolvo um metabolismo acelerado? Deixando uma massa muscular bem tonificada, bem dura, e diminuindo a gordura corporal. Baixa gordura corporal e um volume muscular tônico. Isso é metabolismo acelerado. Dificilmente você vai estar ganhando gordura corporal. É nessa parte que o anticoncepcional pode atrapalhar, na densidade da massa muscular. É muito visível quando a gente faz o acompanhamento, né? Então as alunas elas começam a fazer o processo, né, ou de emagrecimento, ou de ganhar massa muscular, e aí eu vou sempre conversando sobre o anticoncepcional, explicando o que pode acontecer, e quando elas removem o anticoncepcional ou trocam o tipo de anticoncepcional, é muito visível no gráfico a diferença que dá nos 2, 3 primeiros meses, tá? Então a diferença é muito abrupta. Meninas que tomam anticoncepcional há muito tempo, quando elas tiram, tem ali o que a gente chama de fase de adaptação, que vai de 3 a 6 meses, que é quando você tira aquele estrogênio, que dá dando mais características da feminilidade, né? Uma pele mais lisinha, um cabelo mais sequinho, né? E o corpo ele começa a se reajustar. Aí vem umas espinhas, uma oleosidade na pele, uma possível queda de cabelo. Se restabilizou, o corpo volta a produzir estrogênio aos poucos, e à medida que ele vai voltando a produzir estrogênio, o corpo vai perdendo as espinhas que ganhou, vai perdendo a oleosidade na pele que ganhou, vai diminuindo a queda de cabelo. Então esse processo de estabilização, ele acontece, na verdade, é porque você tirou o estrogênio, que o teu corpo não produzia mais, porque você estava tomando, e aí o cérebro aos poucos vai entendendo que está faltando, e aí ele vai voltando a produzir. Esse processo demora aí de 3 a 6 meses, tá, para acontecer. Então por isso que tem essa fase de adaptação, que algumas de vocês já pode ter passado ao trocar de medicamento ou ao ter tentado parar de tomar medicamento, tá?
Das que estão tomando anticoncepcionais aqui, das que falaram para mim que estão tomando, vocês já pararam ou já tentaram parar algum momento? E as que chegaram agora, se quiserem me falar se estão tomando ou não, se já tentaram parar ou não, a gente pode estar aí encaixando alguns detalhes também dentro de alguns casos específicos, tá? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Então até aqui também já entenderam, né? Então a progesterona é o hormônio que atrapalha tudo, né? Quando a gente está tomando o hormônio, o cérebro para de produzir. Então quando a gente para de tomar o hormônio, vai um tempo até ele voltar a produzir, né? E a progesterona, ela atrapalha o nosso desenvolvimento muscular, porque ela provoca resistência à insulina, provoca, né, diversos processos metabólicos. A resistência à insulina é o pior, é o mais chatinho, tá? E aí, antes da gente entrar nessa fase que eu vou falar sobre como que a gente vai encarar o treino, a atividade física e como que a gente vai encarar a dieta para fazer funcionar melhor com quem toma o anticoncepcional, tá? Eu vou entrar aqui agora um pouquinho para esboçar endometriose e síndrome do ovário policístico, tá? Tem alguém aqui que é endometriose e síndrome do ovário policístico? Fale para mim aqui. Ó, a Regiane está falando que a Regiane ela já parou, já tentou parar de tomar, diz que caiu muito cabelo, tá? Tem muitas meninas que elas desesperam quando começa a acontecer esses colaterais. Eu já tive muitas alunas que deram ali 4, 5 meses, nossa, tá caindo o cabelo, a pele tá muito oleosa, vou voltar a tomar anticoncepcional porque eu não aguento esperar. E voltou pro anticoncepcional, tá? Mas é porque estava nesse processo do cérebro voltar a produzir esses hormônios, tá? A Débora falou que nunca tomou, que começou a tomar para tratar endometriose, tem 4 anos. A Bruna disse que tem endometriose, tá? Então são aqui casos de endometriose. O que é a endometriose? Ela é o aumento do tecido do endométrio, tá? E por que esse tecido está aumentando? O que está fazendo esse tecido ficar aumentando, tá? É o excesso de estrogênio. Então, geralmente, as meninas que têm a endometriose, elas estão tendo um desequilíbrio na produção hormonal. E aí está produzindo um pouco mais de estrogênio, ou o corpo está um pouco mais sensível ao estrogênio do que o comum. Pode ser uma situação também, tá? A Bruna disse que está saindo aqui também bastante espinha na região do queixo, somente, tá? Tudo, tá, já você vai conseguir entender o porquê que isso está acontecendo, tá? Então vamos lá. O teu corpo ele está ou produzindo um pouco mais de estrogênio ou ele está com um pouco mais de sensibilidade, na verdade, ao estrogênio. Então ele aumenta a produção ali, né, dos tecidos do endométrio. Consequentemente, para fazer o tratamento da endometriose, a médica ela não pode estar usando um anticoncepcional misto, que é feito de estrogênio com progesterona. Porque você já está com resistência, né, com sensibilidade ao estrogênio, ou já está produzindo muito estrogênio. Então não tem como colocar mais, né? Então vai ser uma opção de progesterona, de anticoncepcional só de progesterona. E tem que ser uma progesterona que não seja andrógena. Por quê? Os efeitos andrógenos podem provocar outros efeitos, tá certo? Aliás, o andrógeno é do síndrome do ovário policístico. Estou fazendo confusão aqui, ó. Já eu falo da síndrome do ovário policístico. A endometriose, então, a gente precisa só da progesterona. O estrogênio, né? Ou você já tem excesso ou o teu corpo está mais sensível ao estrogênio. Algumas mulheres, tá? Salvos alguns casos, particularidades biológicas, se dão bem com o uso de estrogênio no anticoncepcional para tratamento de endometriose, mas não são todas. A maioria tem que ser isolado à progesterona. E é aí que está o BO, porque a progesterona é só o hormônio ruim, é o hormônio prejudicial para o metabolismo e para a massa muscular. O anticoncepcional que é misto, que ele tem além da progesterona e o estrogênio, na verdade, ele está ali para tentar ser o salvador da pátria.
Ele está ali para tentar diminuir os efeitos colaterais da progesterona. Não vai anular os efeitos colaterais, mas vai reduzir. Então, retém um pouco menos de água, atrapalha menos a sensibilidade à insulina, atrapalha menos a recuperação muscular, atrapalha menos a síntese proteica que acontece na massa muscular, tá? Então o estrogênio ele entra como uma tentativa de minimizar os colaterais provocados pela progesterona. No caso da endometriose, não dá para colocar o estrogênio, então fica somente mesmo a progesterona. E aí você vai acabar tendo mais colaterais do hormônio em si, da progesterona, né? Que é uma retenção hídrica, pode o corpo ficar mais retido, o músculo ficar um pouquinho mais flácido, ter um pouco mais de dificuldade de desenvolver massa muscular. Então, o treino físico e a dieta para uma menina que está em tratamento de endometriose é até um pouquinho diferente das demais meninas. Por quê? Porque a gente tem que ir contra a resistência à insulina. E já eu vou estar explicando exatamente o que é a resistência à insulina, que eu estou falando desde o começo, tá? Para vocês entenderem o treino e a dieta como que funciona. No caso do ovário policístico, tá? Aí já é um pouco o contrário. O ovário policístico, na verdade, muita gente associa a síndrome do ovário policístico, SOP, àqueles carocinhos, né, que aparece lá no útero, mas não é somente isso, tá? Tem vários outros sintomas do ovário policístico, como queda de cabelo, aumento de espinhas, sudorese, etc, tá? Na verdade, na grande verdade, o ovário policístico, ele é um efeito androgênico, tá? É a androgenia do corpo feminino. Diversas coisas podem provocar síndrome de ovário policístico. Uma dieta muito desregulada, consumo exacerbado de álcool, de açúcar, falta de atividade física, tá? Resistência à insulina pode provocar também, tá? Essa síndrome. Então, nesse caso, é preciso abaixar os níveis andrógenos que dão no corpo da menina. Os níveis andrógenos podem ser provocados tanto por testosterona quanto por diversos outros hormônios, tá? A própria progesterona pode ser andrógena. Então, no caso de tratamento de ovário policístico, né, vão se usar anticoncepcionais mistos com estrogênio e progesterona, mas com progesteronas antiandrógenas, porque tem algumas progesteronas que são andrógenas. Por exemplo, o levogenestrel, tá? O levogenestrel ele é uma progesterona que provoca alguns resultados andrógenos. Suor na pele, né? Pele oleosa, queda de cabelo, espinha, por aí vai, tá? Algumas progesteronas que são antiandrógenas, que geralmente são usadas no síndrome do ovário policístico, né? No SOP. O Elane, o Diane 35, o Yasmin, tem alguns aí que eles têm esse efeito antiandrógeno. Então são os mais utilizados para fazer o tratamento do SOP, tá? Agora, se é só para um efeito de anticoncepção mesmo, simplesmente para não ter neném, se não é tratamento de SOP, se não é tratamento de endometriose, quanto menor as doses de hormônio que você tomar, melhor, tá? Então, entre orais e os injetáveis são os piores, porque os injetáveis eles ficam muito tempo dentro do teu organismo. E a progesterona, quanto menos contato com a corrente sanguínea, melhor, tá? Então a gente está falando aqui de um hormônio que é anticatabólico, que atrapalha o eixo hipotálamo-hipófise, atrapalha o teu metabolismo, promove resistência à insulina, tá? Vamos lá, a resistência à insulina. Onde que ela atrapalha? Por que que ela é considerada catabólica? Catabólica é perda de massa músculo, tá? Anabolismo, anabólico é ganho de massa muscular, catabólico é perda de massa muscular. Quando a gente está falando de resistência à insulina, o tecido muscular, tá? É uma das ocasiões da resistência à insulina, mas onde atrapalha é o que a gente está conversando aqui hoje. A massa muscular, ela puxa, né? Ela puxa nutrientes para dentro dela para ela desenvolver.
água, proteína, carboidratos, glicogênios e tudo mais. Quando um dos hormônios principais para esse desenvolvimento muscular também é a insulina. Então o músculo ele também precisa de insulina para crescer, para desenvolver, para melhorar a síntese proteica dentro dele. Quando a gente tem resistência à insulina, a gente está dizendo que o corpo ele não está conseguindo puxar insulina para dentro da massa muscular. Então o músculo começa a sofrer com essa falta da insulina, que consequentemente não vai melhorar na síntese proteica, vai começar a perder proteína da massa muscular, consequentemente o músculo começa a andar para trás. Então quando a gente fala que algum hormônio produziu resistência à insulina, gordura visceral, aquele barrigão de chope, também dá resistência à insulina. Então tudo que promove resistência à insulina promove um impedimento da massa muscular desenvolver. Promove um impedimento do ganho e da manutenção da massa muscular. Se isso fica crônico por muito tempo, se o músculo não está desenvolvendo, obviamente ele vai retroceder, porque o nosso corpo ele não é estável. O nosso corpo está em constante evolução, em constante desenvolvimento. Se algo para de desenvolver, consequentemente ele começa a regredir, né? Então o nosso corpo ou vai para frente ou vai para trás. Parado ele não fica. Por causa dessa resistência à insulina, a progesterona, né, como a gente já viu, como eu falei para vocês, ela promove isso em duas mãos. Então, por si só, ela já tende a promover a resistência à insulina, e quando ela inibe o eixo hipotálamo-hipófise, diminui a produção da testosterona da mulher, ela também provoca ali uma possibilidade de resistência insulínica. Então, você tem duas vias de resistência insulínica podendo acontecer. É aí que entra a questão da dosagem do medicamento. Quanto maior a dosagem, maior são os efeitos colaterais. Quanto menor a dosagem, menor os efeitos colaterais. Joel, então se eu tomar anticoncepcional, eu nunca vou ter resultado? Não estou falando isso e eu nunca disse isso desde o começo da live. Tenho muitas alunas que têm resultados excelentes. Porém, são mais demorados, né? E dependendo do nível do resultado que a pessoa quer atingir, pode ser que tenha uma certa dificuldade de atingir, tá certo? Então ele atrasa um pouco o processo, né? E ele faz o processo ser um pouco mais árduo. Tem que pegar um pouco mais pesado, porque a gente está lutando contra alguns efeitos colaterais, tá? Se toma uma dose maior, efeito colateral maior, o rebote é maior, então a gente tem que se desgastar mais. Se toma dose menor, o colateral é menor, a gente pode se desgastar um pouco menos para lutar contra esses efeitos colaterais, tá certo? Então vamos lá para os modelos, tá? Então a gente tem aí injetável. Tem alguém tomando injetável aí? Fala para mim. Qual hormônio de anticoncepcional que atrasa? Atrasa o quê? Qual o processo? Ó, Stephanie tá aqui, boa noite, Stephanie. Entrou mais gente aqui. Bruna Turda, Natália, boa noite. Qual hormônio de anticoncepcional? Atrasa a menstruação que você está perguntando? O atraso da menstruação a gente chama de amenorreia, tá? Diversos processos podem provocar amenorreia, não só o anticoncepcional, tá? Então a gente não pode atribuir, se for o atraso menstrual, né? Fala para mim se é isso mesmo da sua pergunta, mas gostei, se for, já vou entrar na resposta porque eu gostei disso, tá? A amenorreia a gente não pode associar ela a um hormônio específico, tá? Porque a amenorreia ela pode acontecer por diversos fatores. Vou te dar um exemplo de meninas que não tomam anticoncepcional e tem a amenorreia, que é parar de menstruar, tá? Baixo BF. Qualquer menina que não tome anticoncepcional, não tome nada, quando ela chega num percentual de gordura muito baixo, ela para de menstruar, tá? É um dos efeitos colaterais de um percentual de gordura muito baixo. A gente entende que geralmente a menina perto dos 10% de gordura corporal já não menstruam mais, tá?
Eu tenho alunas que com 12, 13% já param de menstruar. Eu tenho alunas que chegam a 9% e ainda menstruam. Então varia muito de pessoa para pessoa, tá? Baixo percentual de gordura e maior volume muscular, o corpo entende isso como um ambiente mais andrógeno, que é mais masculino. Não que ele vá masculinizar você, mas um dos efeitos que ele promove é o interrompimento, né, da menstruação, que a gente chama de amenorreia. Você disse que quem toma anticoncepcional pode atrapalhar. Qual hormônio anticoncepcional pode atrasar nisso? Tá. Eu estou falando que o anticoncepcional ele pode atrapalhar em tudo, tá? Em desenvolvimento muscular e desenvolvimento metabólico. Esse é o assunto que a gente quer englobar, porque a ideia é a gente falar sobre o desenvolvimento muscular, tá? Mas a curiosidade da menstruação também foi muito, muito bacana, tá? Dos hormônios, o que atrapalha, tá, todos os processos de ganho de massa muscular, de metabolismo ou até a amenorreia, é a progesterona. Só que esse hormônio está presente em todos os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais que são mistos, eles têm o estrogênio, né, para diminuir os efeitos colaterais da progesterona, mas tem progesterona. E tem os anticoncepcionais que são só com progesterona. Esses geralmente são usados mais para o tratamento de endometriose, que foi o que eu expliquei um pouquinho antes aqui, tá? A Stephanie está falando que ela também não menstrua, a Daiane também não menstrua e a Daiane não toma anticoncepcional, tá? Mas no caso é uma atleta que está sempre com um BF muito baixo, se eu não me engano o BF dela está abaixo de 10%, então por causa disso provoca a amenorreia, né? E tem também, no caso de atleta, que faz o uso de hormônios andrógenos, que são hormônios masculinos. Consequentemente, quando o metabolismo ele tem um caráter mais andrógeno, igual eu falei agora há pouco, das meninas que têm baixo BF mais massa muscular, não que a menina masculinize, mas uma característica da androgenia metabólica é a não menstruação, é a amenorreia, tá? Então, por isso, existe essa diminuição, tá? Ó, a Stephanie está falando aqui que ela usa o Mirena. Já eu vou chegar nesse ponto aí dos DIUs. Eu uso o DIU, isso, muscular e metabólico. Ô Bruna, deu para entender agora o que eu falei? Se ficou alguma dúvida, você me fala, tá? Ó, o G. Renan tá online aí também. Fala, meu querido, muito boa noite. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade, então. A gente estava falando aqui dos tipos, tá? De anticoncepcional. Então a gente já chegou numa ideia de que quanto menor a dose, melhor. E quanto menos contato com a nossa corrente sanguínea, melhor ainda, tá? Porque se a progesterona não alcança, porque se ela através da corrente sanguínea alcança todo o corpo, ela pode provocar, né, um colateral generalizado. Se ela não atinge a corrente sanguínea, ela não vai para todo o corpo, você tem uma diminuição muito grande desses colaterais, tá? Então vamos lá. A injeção ela fica no sistema circulatório completo por muitos meses, ou seja, é uma dose alta e que vai se dissolvendo. Então ela é péssima, tá? Porque ela vai estar sempre em alta no teu organismo, vai estar sempre produzindo resistência à insulina, desequilíbrio do hipotálamo e tudo mais, tá? Muito boa pergunta a Natália fez aqui, né, sobre o Implanon, tá? O Implanon ele também não é muito interessante não, tá? Porque o Implanon ele está dentro do teu corpo e ele está liberando em toda a corrente sanguínea. Então dentro de toda a corrente sanguínea, andando pelo todo o seu corpo, você vai estar tendo colaterais dinamizados em todo o teu corpo, tá? Assim como também os comprimidos orais, tá? Eles vão ser digeridos, vão passar pelo sistema gástrico e também vão estar caindo na corrente sanguínea, né? Porém, as doses acabam sendo um pouco menor. O Implanon ele tem também uma questão de liberação, né? Ele vai liberando ali aos poucos a dose do hormônio. Então ele acaba sendo um pouco melhor do que a injeção, tá? Mas ainda, né,
está entrando na corrente sanguínea total do corpo. Os orais também, né? Só que aí você tem a questão de dosagens, né? Você consegue manipular várias dosagens dependendo do medicamento que você está tomando aí, tá? E a gente tem os DIUs. Esses são os melhores, tá? Então, eu sempre falo para as meninas, tá precisando ou quer continuar tomando anticoncepcional? Vai para o DIU. Foge de qualquer outras opções que você possa ter, porque você vai ter um benefício aí a teu favor, tá? Ele solta dosagens mínimas e totalmente local. Então, não chega a afetar de uma forma generalizada, de uma forma globalizada o teu corpo, o teu metabolismo, tua massa muscular e tudo mais, tá? Daí me falando aqui, na verdade a maioria dos anticoncepcionais são prejudiciais, não só na musculação, mas como na saúde. Sim, foi o que eu falei há pouco tempo atrás, né? Ele também tem diversos outros colaterais, como enrijecimento de vasos sanguíneos, artérias, ele pode provocar trombose, aquelas coisas todas, mas não é a dinâmica que a gente vai tomar hoje, tá? Então ele é prejudicial, mas a gente está falando hoje, focando aqui no desenvolvimento muscular para emagrecimento e para ganho de massa muscular, de tonificação muscular, tá? Eu uso Mirena faz 5 anos, né? Pois tenho o bypass na minha menstruação, sem dia fluxo exato, tá? Pelo menos para mim, os dias deram cólicas terríveis e eu não adaptei. Exatamente, aí vai muito de pessoa para pessoa. Vamos falar dos DIUs, tá? O melhor DIU de todos é o que é menos compatível com as mulheres, que seria o de cobre. O DIU de cobre, ele é contraceptivo e ele não elimina nenhum tipo de hormônio. Então esse seria o perfeito. Porém, a cada 10 meninas que usam, de 2 a 3 conseguem se adaptar com ele. Então é uma média aí de 70% de incompatibilidade, tá? Tem um novo aí, um mais moderno, de cobre com prata, que ainda não é tão famoso no mercado, mas ele já existe para comercialização e ele tem uma adaptação melhor. De 10 meninas, de 5 a 6 já ficam melhor com ele, ou seja, a incompatibilidade cai de 70% do de cobre para 40% do cobre com prata, tá? Então a gente entra aí, para quem é incompatível com os dois, a gente entra nas possibilidades dos DIUs, né? O Mirena, ele é mais ideal para tratamento de endometriose, porque ele solta um pouquinho mais de hormônio, tá? Se eu não me engano, coisa de 25 decagramas por dia, alguma coisa assim. E aí a gente tem um outro DIU, né, que é o Cailena, que aí no caso ele já não serve para endometriose porque ele solta menos hormônio ainda que o Mirena. Se eu não me engano, coisa de 6 a 7 decagramas, tá, de hormônio ali por dia. O suficiente só para ser contraceptivo. Ele é até menorzinho, tá, que o Mirena, tende até a ser um pouco mais confortável. Porém, ainda assim, né, você está com hormônio no seu corpo. Mas a diferença entre o Mirena e o Cailena e os outros anticoncepcionais, orais, os implanons, as injeções, é absurda. Como eu falei, eu tenho muitas alunas e eu sempre venho conversando com elas essa questão dos anticoncepcionais, né? E muitas param, muitas vão para os DIUs. As que param têm os resultados melhorados assim absurdamente. As que vão para o DIU também têm uma melhora no resultado gigantesca. Não tanto quanto quem para de tomar ou quem vai para o DIU de cobre, mas é uma efetividade muito maior do que 50% nos resultados, tá? Ou seja, orais, injeções e implanon realmente não são muito interessantes, tá? Agora, eu falei do Mirena para o tratamento de endometriose. Vai depender também do tipo de tratamento, do tamanho do tratamento, né? De quão agressivo já está esse processo,
da endometriose, né? E vai variar também da individualidade biológica da mulher. Então, cada pessoa vai ter um processinho ali, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para eu me situar também, né? O Dil, no caso, diminuiu muitas cólicas, né, da Stephanie, que não tem cólica com Dil. A Daiane, ela foi premiada mesmo. A Daiane, ela usou Dil de cobre por alguns anos e ela sempre teve muita cólica, cólicas assim, pesadíssimas. Eu já cheguei a pegar ela desmaiada de tanta cólica que ela estava tendo, de tanta dor. E aí nós migramos, falei, vamos sair então do de cobre e vamos para o Cailena, porque ela não tem endometriose, ela não é policístico, é simplesmente anticontraceptivo. Ela colocou o Cailena, ficamos ali pelo tempo de adaptação de 3 a 6 meses, chegamos a 10 meses e ela ainda tinha muita cólica, muita dor, incomodava muito. Vamos tirar, tiramos tudo. Não usa nenhum tipo de contraceptivo, nem DIU, nenhum outro. E aí foi onde parou, né, o problema de cólica, parou todos os problemas que ela tinha. Então, de novo, isso vai muito de menina para menina, individualidade biológica. Cada pessoa responde de um jeito, tá? Melhorou depois, tudo. Tá, a Bruna falou aqui que a endometriose dela traz vários transtornos. Há pouco tempo atrás, parte do revestimento interno do útero caiu perna abaixo, literalmente, tá? Então, já é um caso mais, né, mais agressivo da endometriose, realmente precisa de um tratamento mais adequado, um tratamento mais específico, né, talvez até um tratamento um pouquinho mais prolongado para ir recuperando esse processo, tá? Enquanto isso, você tem que ajudar esse processo com dieta e com treinos, tá? Vou falar já aqui como que é o ideal para uma dieta e para um treino de quem tem endometriose, porque a gente tem que lutar contra os colaterais. E o principal deles, resistência à insulina e retenção hídrica, que é o que mais acontece quando a gente tem um acúmulo aí de progesterona no corpo, tá? Bom, deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa aqui. A Daiane disse que depois que tirou o DIU conseguiu até treinar melhor. A Natália, para a SOP, qual seria o melhor contraceptivo? Natália, aí vai depender muito do caso, vai depender muito da pessoa e do médico e da forma que ele vai preferir tratar, tá? Mas os anticoncepcionais mais comuns para o SOP, tá? São anticoncepcionais mistos, que tem o estrogênio e a progesterona, e progesterona não andrógenas. Porque, como eu falei, o SOP, né, essa síndrome, ela é provocada por uma androgenia no corpo. Então tem que diminuir essa androgenia. Então vão ser anticoncepcionais que têm estrogênio e que têm uma progesterona antiandrógena, porque algumas progesteronas têm característica andrógena. Por exemplo, levogenestrel, ele é um estrogênio, uma progesterona andrógena, tá? Progesteronas antiandrógenas com estrogênios, os mais tradicionais, Elane, Yasmin, Diane 35, o Elara, esses são os mais comuns usados para tratamento de SOP. Mas aí dosagens, forma de se trabalhar, vai depender muito da individualidade de cada menina e da forma como o médico vai abordar o tratamento a ser feito. Até porque também tem que ver em que nível que está essa síndrome, né, para colocar um tratamento mais adequado, tá? A Daiane disse que chegou a testar 15 tipos de remédios orais, né, mas nunca se adaptou com nenhum deles. Bom, vamos falar aqui sobre o treino e a dieta, tá? Para esse tipo de situação, principalmente no caso da endometriose. Depois a gente fala aí sobre o caso do SOP, tá? Só molhar a garganta aqui, porque já estamos quase fechando a nossa live. Olha, 48 minutos já, nem vi esse tempo passar. Bom, vamos lá. Como que a gente faz
tá? Para trabalhar a questão física, tá? A questão muscular, questão de atividade física, combatendo retenções hídricas e resistência à insulina. Eu preciso promover maior contração muscular, muito mais contrações no menor espaço de tempo. Ou seja, eu tenho que deixar o meu músculo sob tensão por maior tempo. Consequentemente, quando eu forço o meu músculo ficar sob tensão, contraindo, eu estou obrigando ele a sugar mais nutriente, a sugar, querendo ou não, um pouco mais de insulina. Então eu vou meio que na raça bruta, forçando ele, né, numa briguinha aí contra a resistência à insulina. Então não adianta treinos de musculação com 10 repetições, 15 repetições. Você precisa de muito mais contrações do que isso, tá? Então você pode fazer treino aí com 20 repetições, 25, 30 repetições por série. Nossa, Joel, mas é repetições demais. No começo pode parecer uma coisa estranha, porque a musculação no Brasil é uma coisa muito atrasada. Geralmente quando você vai numa academia é 4 de 8, 4 de 10 para ganhar massa muscular, 3 de 15 para secar. Dificilmente se fala em mais repetições, né? Só que isso é uma coisa assim lá dos anos 70, dos anos 80. Infelizmente a musculação no Brasil ela é muito atrasada, tá? E a musculação ela pode oferecer muito mais recurso para a gente estar desenvolvendo aí contra diversos tipos de doenças e síndromes, tá? Então muitas repetições, 15 é pouco, coloca 20, 30 repetições em cada série. Obviamente vai ser menos peso, não tem como colocar muito peso em tantas repetições, né? Intervalos curtos para não dar muito descanso, não deixar o músculo recuperar muito, porque, de novo, a gente precisa contrair para provocar nele tanto essa questão de forçar uma absorção nutricional, quanto aumentar a diurese das células musculares. Tá? Então, o excesso de repetições, ele tende a deixar o músculo mais seco, mais enxuto, com menos água, e forçar o excesso de proteína. Tá? É assim que trabalham atletas em épocas de preparação, mais perto de fases de competição, para deixar o músculo mais denso e o músculo mais seco. Tá? Na dieta, a gente precisa de alimentos com menos alimentos inflamatórios, alimentos que ajudam mais na diurese, né? Tomar muita água, muita água. E é ideal também a gente tentar reduzir, não tirar, pelo amor de Deus, mas reduzir um pouco o consumo de lactoses e reduzir também um pouco o consumo de glúten, tá? Por quê? Dependendo do nível, tá, da endometriose, pode estimular doença celíaca e pode estimular disbiose intestinal, que foi o que eu falei na avaliação anterior. A disbiose intestinal, em muitos dos casos, lactose pode ser um alimento que ajuda a aumentar essa disbiose. Tá? Então você fica com o intestino ruim, barriga estufada, barriga cheia, muitos gases, tá? Então, são situações que podem promover também uma disbiose. Então, o ideal é fazer uma dieta já preparada para que isso não ocorra, não que vá acontecer, mas uma prevenção, né? E atividade física com muitas repetições de contração muscular, tá? No caso do SOP, da síndrome do ovário policístico, a dieta já pode ser mais rica em proteínas, tá? Aliás, nas duas as dietas podem ser ricas em proteínas, tá? Porque a endometriose está na resistência à insulina, a gente vai aumentar a absorção muscular, consequentemente, se tiver mais proteína no corpo, interessante. Mas na síndrome do ovário policístico, quando a gente coloca mais proteína, a gente aproveita melhor a questão androgênica que o teu corpo está sofrendo. Consequentemente, na síndrome do ovário policístico, vale a gente treinar com um pouco menos de repetições e mais carga para estimular o desenvolvimento de volume muscular. A gente tende a usar mais a questão androgênica a nosso favor, na questão de volumização muscular.
Óbvio, você não vai virar um Schwarzenegger, não vai ficar igual o homem porque você está fazendo isso. A gente está falando assim de, né, soluções bem sutis, mas vai ajudar o corpo a trabalhar de uma forma diferente e, óbvio, mais para frente, trabalhando aí questões de tonificação muscular. Mas é uma diferencinha do trabalho que é feito entre um e entre outra, tá? Pessoal, deu para entender até aqui? Deu para entender tudo direitinho? Ficou alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Para as meninas que falaram aqui que estão com endometriose, estão com síndrome do ovário policístico, estão fazendo atividade física e estão treinando, tá? Isso aí já reduz muito esses processos, tá? Reduz muito todos esses problemas que estão acontecendo no corpo e ajudam no tratamento. E sempre o consumo de água muito elevado, tá? Falam para mim que se vocês estão com atividade física em dia, com dieta em dia e tomando bastante água. Se vocês diminuem o consumo de álcool e diminuem também o consumo de açúcar. Porque isso aí também é importantíssimo nesse trabalho. Show, Rejane, que bom que deu para ficar bem desenhadinho, tá? A ideia aqui. E uma outra coisa também que eu queria perguntar para vocês, porque a gente já está finalizando aqui o time da nossa live, tá? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na live anterior sobre a disbiose. Vocês já sabiam tudo isso que eu trouxe para vocês ou foi novidade? Ou vocês já tinham uma ideia, mas ficou mais claro, deu para entender melhor, deu para entender o que não sabia? Foi algo novo que vocês aprenderam? Respondam para mim isso. Muita coisa você não sabia, legal. Porque a minha preocupação é em trazer aqui para vocês novidades. Eu não quero vir aqui para ficar batendo martelo de coisa que vocês já sabem, de coisas que são proliferadas por aí. Eu quero trazer uma informação mais pautada e de uma forma mais clara de entender para que vocês aprendam mais, né? O Renato falou que mais uma vez foi novidade, tudo muito novo, que coisa boa. Ah, dona Rejane, dieta não. Ah, dona Rejane, controlar essa dieta, tá? Muita coisa para mim foi novidade. Em relação ao inchaço, tem muito inchaço abdominal e gases. Nesse caso, o que está provocando você é uma disbiose, tá? Então, como a endometriose, ela mexe no nosso... Ela desbalança tudo, né? Ela desbalança desde a nossa balança hormonal até o nosso metabolismo envolvendo massa muscular e tudo mais. Consequentemente, as colônias, as milhares de colônias de bactérias que a gente tem no intestino, que a gente chama de microbiota intestinal, elas começam a reagir de forma diferente. E existe uma ordem que elas têm que seguir, tá? Então, quando o teu intestino, quando você não está estufando, quando o teu intestino está funcionando normal, você está oxidando normal, não está tendo acúmulo de gases, de flatulência, não está tendo barriga estufada, a tua colônia de bactérias está funcionando tudo certinho. Quando o metabolismo começa a desalinhar, quando o eixo hormonal começa a desalinhar, por bebida alcoólica, por alimentação errada, por falta de treino, por falta de um monte de coisas, a gente chama de disbiose intestinal, quando vai criando esse desbalanço das colônias de bactéria. Elas começam a fermentar tudo errado, oxidar tudo errado e começam a inflamar o intestino. E aí essas inflamações causam flatulência, inchaço, muita gente acha que está com restrição à lactose, começa a cortar leite, começa a cortar glúten, achando que é doença celíaca. E não é nada disso resolve, porque está provocando a disbiose. A endometriose, junto com outros fatores, pode estar provocando a disbiose. E aí causa tudo isso no seu intestino, tá? Como eu falei na live anterior, eu quero vir trazendo assuntos que se encaixam, como a disbiose, né, a parte hormonal agora,
porque daqui umas 4 ou 5 lives eu quero entrar em assuntos mais aprofundados. E aí vocês precisam estar entendendo tudo isso que a gente está aprendendo aqui nesse caminho, tá? A Regiane disse que muita coisa ela não sabia, muita novidade, a Denise também. Fico muito contente, tá? De conseguir ter trago aqui, mais uma vez, um assunto interessante, um assunto novo. E da mesma forma eu vou pesquisar para trazer um próximo assunto da mesma forma, tá? Queria agradecer muito vocês que ficaram aqui até o final agora da live. Já está encerrando aqui, então eu já vou fazer o fechamento, tá? Se tiver mais dúvida, se surgir mais dúvida, manda para mim no direct, não tem problema, a gente vai conversando no direct, vou tirando as dúvidas de vocês. E até segunda-feira que vem, 9 horas da noite, aguardo vocês aqui para a gente bater mais um papo, falar sobre mais coisas novas e ajudar vocês a irem aí melhorando e solucionando a saúde de vocês como um todo, fechou? Forte abraço, fiquem com Deus e muito obrigado.